Alô, seu José! Se desconecte para conectar. Roda a vinheta. Hoje mudei a vinheta do programa. Hoje vai ser o seu José, né? Que geralmente é a Dona Maria. Pessoal, eu confesso para vocês que na semana do lançamento do programa eu fiquei a 1001 por hora. Não consegui dormir direito, não consegui comer direito, meu cérebro não parava, meu olho começou até a tremer de tanta ansiedade, nervosismo, né? Para saber como é que ia ser, se ia dar certo, se não ia dar certo, qual seria a reação das pessoas, como que seria a audiência e afins. Mas eu sempre fui uma pessoa que fez várias coisas ao mesmo tempo, né? Na época de estudar para passar no vestibular, eu acordava às 5 da manhã e ia dormir próximo da meia-noite. E hoje a minha vida não é tão diferente. Eu acordo de manhã, eu sou empresária, tenho uma empresa de marketing, então eu vou para o trabalho, faço conexão com pessoas o dia inteiro, principalmente na internet, já que eu trabalho com essa área. Tenho as gravações dos programas também. Tenho aulas da faculdade de segunda a sábado, sendo que de segunda a sexta, das 7h30 até as 11 da noite, e no sábado ocupa toda a minha tarde. E o único dia que eu teria para descansar é o domingo, onde eu também me dedico para as coisas da minha igreja, que eu sou católica, e para minha família. Além disso, eu tenho que dar conta do meu relacionamento, que eu tenho um namorado, Emanuel, tenho que dar conta dos meus amigos, né? E da minha vida pessoal, da minha saúde, da minha alimentação, do meu exercício físico, que eu tenho dado uma faltada um pouco, mas eu tenho que fazer mais, das leituras, do meu conhecimento, né? Fora da faculdade, porque eu faço curso de biologia, mas eu gosto de estudar contextos de sociologia, filosofia, teologia, psicologia e afins, que é por onde eu também trago conhecimento para vocês. E eu vou dormir por volta de meia-noite e acordo 6 horas da manhã, ou seja, nem as 8 horas de sono que são saudáveis eu tenho no momento. Eu tenho um amigo que se chama Michel, que ele me perguntou assim, tá, mas que horas que você vive, né? Ontem, particularmente, por exemplo, eu fui com o meu namorado e com alguns amigos numa espécie de balada, porque afinal de contas eu tenho 20 anos de idade, né? Também tenho que fazer coisas de jovem, tenho que aproveitar, tenho que curtir com os meus amigos, apesar de eu não ter muito tempo para isso, que eu tenho muitas coisas para me dedicar, da vida adulta também. Mas uma coisa que é muito importante é se desconectar para poder se conectar. Como assim? Também recebi muitas perguntas das pessoas perguntando: ah, mas de onde que você tira todos esses ensinamentos aí que você traz nos vídeos, que você traz nos programas, nos episódios? Bom, eu tive uma experiência de vida muito interessante, que eu morei num convento. Sim, eu tive a oportunidade de estar associada a um convento durante quase 4 anos da minha vida. Esse convento, ele é um pouco rigoroso no quesito do silêncio. O nome dele é Arautos do Evangelho, não sei se vocês já ouviram falar, mas lá a palavra era fechada, ou seja, do momento em que eu acordava por volta das 5h15 da manhã até o momento que eu ia dormir por volta das 10 da noite, eu não podia falar absolutamente nada. Isso mesmo, eu tinha que ficar 100% em silêncio. Quando eu precisava de alguma coisa, eu ia até a Madre Superior, né, que é a irmã superior a todas as outras, ou seja, a líder do grupo, digamos assim, pedia autorização para ela com um gesto da mão. Se ela me autorizasse falar, eu falava da necessidade que eu tinha. Todos esses anos da minha vida dedicado a esse silêncio foi muito importante para a minha construção como pessoa. Por quê? Na cultura oriental, foi em preto e branco aí. Na cultura oriental, lá pro lado do Oriente Médio, né, do Japão, por exemplo, que nós vemos
os budistas, é muito comum o hábito da meditação, onde você se desconecta de todas as coisas para poder se conectar com você mesmo. Aqui no Ocidente, ou seja, aqui na América do Sul, na América do Norte, nesse lado do mundo que a gente vive, essa prática de se desconectar não é muito praticada, mas ela é de extrema importância. Você já parou para pensar nessa minha rotina, que é uma loucura que eu falei para vocês? Qual é o momento que eu desligo? Eu desligo somente da meia-noite até às 6 horas da manhã. E o meu cérebro está tão cansado, mas tão cansado, que desligar é quase que uma coisa automática. Eu deito e já apago. Só que às vezes eu tô tão cansada que nem dormir direito eu consigo. Eu rolo para lá, rolo para cá. Por quê? Porque eu percebi que eu não tenho dado a pausa que o meu organismo precisa para ele poder se estabilizar, para os meus hormônios, né? Porque quando a gente está muito acelerado, cuidando de muitas coisas ao mesmo tempo, os nossos hormônios, eles ficam como se fossem num gráfico, todos desregulados. Os meus hormônios se estabilizarem, né? E também o meu cérebro conseguir se alinhar com o meu resto do corpo. Porque quando a gente dorme, o nosso organismo continua trabalhando, ele não para, o coração continua batendo, o intestino continua funcionando, o estômago e vários outros órgãos. E é nesse momento do sono bem dormido que o nosso corpo consegue recompor ali as energias e regenerar e cuidar daquilo que não está saudável. Mas quando nós ficamos muito tempo conectados com o mundo, seja um mundo palpável ou um mundo virtual, por exemplo, ali na internet, nós não conseguimos conectar com nós mesmos. A gente não percebe os nossos sintomas. E aí, depois começa a aparecer as dores de cabeça, a gastrite nervosa, problemas no fígado, problemas no rim e vários outros sentimentos e várias outras séries de coisas. Voltando ao contexto que eu estava falando com vocês, no momento em que eu morava no convento, eu tinha um complexo silêncio. Esse silêncio que eu fiz com vocês agora. Não tinha som nenhum. Só tinha o som, às vezes, da chama da vela, da capela. Ou, às vezes, um som bem externo lá na rua, passava uma moto, um carro, alguma coisa. Mas, ali no contexto, não tinha ninguém falando comigo. Não tinha eu falando com ninguém. Só tinha eu, a biblioteca, os livros e Deus. Então, eu pegava os livros, eu ia até a capela, né? Porque cada um tinha o seu horário ali de ficar na capela por um tempo. Eu lia, eu refletia. Às vezes eu simplesmente não pensava em nada. Eu parava e deixava o silêncio tomar conta da minha cabeça. Porque os pensamentos iam surgindo, eu ia raciocinando, eu ia refletindo, eu ia estudando a filosofia, a teologia, a psicologia e várias outras coisas que hoje me agregam conhecimento que eu trago para vocês. E eu sinto muita falta desse silêncio, sabe? Esse silêncio de eu poder me desconectar das outras coisas para conectar comigo mesma, com a minha essência. E eu trouxe para vocês hoje esse tema, que é um cotidiano da minha vida, para vocês pararem e refletirem na vida de vocês. Vocês conseguem ficar em silêncio? Vocês conseguem parar, se desconectar da televisão, se desconectar do celular, se desconectar das pessoas da sua casa, se desconectar do barulho externo, das coisas que estão acontecendo, se desconectar das coisas que estão acontecendo na sua vida, dos problemas, das questões financeiras, da briga com o marido, do cachorro que está doente. Você consegue se desconectar para parar? E quando eu digo se desconectar para parar, não é somente no momento que você está dormindo, como é o meu caso, que eu vou dormir meia-noite e acordo às 6. Mas é se desconectar no momento que você está ali acordado mesmo, que é o hábito da meditação. Você para e para.
muito simples, né? As pessoas antes de nós, né, antigamente, que não tinham tanta tecnologia, elas tinham mais essa facilidade de se desconectar. Mas hoje a gente passa o tempo todo, horas e horas na internet, horas e horas na televisão, no rádio, ouvindo alguma coisa. O nosso cérebro não consegue parar para perceber aquilo que está acontecendo com o nosso organismo. E isso é extremamente prejudicial. No Oriente, conforme eu mencionei para vocês, é muito comum eles meditarem. E isso é praticado pelas crianças, jovens, adultos, idosos, e é comprovado cientificamente que traz muitos benefícios, tanto para a saúde da mente quanto para a saúde do corpo. Inclusive no Oriente, a medicina oriental, ela não trata os sintomas somente das doenças, mas também a causa deles. Porque se a gente parar para pensar, qualquer doença do nosso corpo foi desencadeada por algo que aconteceu antes por um desequilíbrio emocional. Então vamos supor que você tem gastrite, né? Que é quando o seu estômago fica ali com aquela queimação, aquela azia, até mesmo aquela dor quando você está em jejum ou quando você come determinado tipo de alimento. Na medicina ocidental, aqui onde nós moramos, na América, os médicos vão te recomendar ali um medicamento, por exemplo, um omeprazol, um leite de magnésia, e vão falar para você parar de tomar café somente. Agora, lá no Oriente, eles vão investigar o que está causando, qual é a causa do problema dessa gastrite. Qual é a causa? Quando você está nervosa, você está ansiosa, você está fazendo muitas coisas ao longo do dia, sua rotina está muito corrida, você não parou em nenhum momento do dia para poder respirar, ou pelo menos para poder almoçar em paz, né? Se desconectar do celular, da televisão, tudo para poder almoçar, dar um tempo para você, você começa a liberar vários hormônios no seu corpo que aumentam a produção do suco gástrico, que começa a corromper as paredes do seu estômago, gerar a sensação de azia, a sensação de dor, de mal-estar, de desconforto, de náusea. E aí, a falta de parar desencadeou um problema de saúde. Então, a medicina oriental, ela trata a causa do problema, ou seja, qual que seria a solução da sua gastrite? Você aprender a parar, a comer mais devagar, a dar tempo ao tempo, a respirar, a diminuir os seus hormônios de estresse, fazer uma atividade física para aumentar os hormônios do prazer, da alegria, e aí você conseguir deixar o seu organismo em harmonia. Eu acho isso muito interessante. Eu acho muito interessante como muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida simplesmente porque são costumeiras, porque a gente nasceu nesse contexto cultural, né? Nós nascemos no contexto cultural aqui da América, do Ocidente, essa forma da medicina, essa forma de lidar com a vida, tecnologia, correria, dia a dia cheio de responsabilidades, cheio de obrigações. E aí a gente nem para pensar como seria uma vida diferente, como seria uma vida mais tranquila, né? Muitas vezes, cada vez mais frequente, as pessoas estão investindo em viagens para lugares que são lugares de paz, investindo em viagens para a praia para poder descansar e ficar de boa no sol. Olha que coisa simples, parar e sentar e ficar de boa no sol. Quem não quer, né? Quem não quer ir para um campo, tomar um cafezinho no sítio, ouvir só o som do grilo cantando no fundo? Por quê? Porque essa correria, essa coisa louca do dia a dia, cada vez mais as pessoas estão sentindo a necessidade de se desligarem. Então hoje eu trouxe aí esse alerta para você parar e pensar como está a sua vida, para você se desconectar um pouco, para poder se conectar. Aprenda a ouvir o silêncio. Pessoal, esse foi o programa de hoje. Aqui na tela eu vou deixar para vocês o meu canal no YouTube e o meu Instagram. Também tem uma fanpage no Facebook para que vocês possam continuar nos acompanhando. Comenta aí para mim o que você achou do programa de hoje e de qual cidade você está me acompanhando.
Um abraço, tchau, tchau!